Secretaria Paroquial, dicas práticas para melhorar o atendimento. E aí, gente, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o atendimento da Secretaria Paroquial, antes eu quero falar sobre o que é atendimento. Eu gosto, quem acompanha as nossas aulas aqui, quem é aluno do curso da Dominus, dos nossos cursos que a gente ministra, eu sempre gosto de trazer os conceitos primeiro, porque eles nos ajudam a iluminar a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, vai abrindo os nossos horizontes, para que aí sim a gente trabalhe o aspecto evangelizador. O que é, então, o atendimento? Antes de entrarmos propriamente no assunto relacionado à secretaria paroquial, a gente precisa compreender os conceitos básicos do atendimento. Atendimento ao cliente é o suporte dado pela empresa ou instituições aos clientes, antes, durante e depois do fechamento de uma venda. Com certeza, todos nós já usamos o atendimento de telefônicas, atendimento de banco, nós já precisamos, e isso faz parte da nossa rotina diária praticamente, né? Então, o atendimento ao cliente, ele na verdade é antes da venda, durante e depois do fechamento da venda. Como essas interações elas são essenciais para o fechamento, para a satisfação e a fidelização dos consumidores. Oferecer um atendimento de excelência é importante para todo negócio que quer manter competitivo no mercado. Guardem isso. Meu Deus do céu, eu estou numa formação sobre secretaria paroquial e a criatura está falando de empresa. Calma que vocês vão compreender por que a gente está falando sobre isso. O atendimento ele tem uma importância muito grande para uma empresa. E eles estão vendendo o quê? Produtos. Eles estão oferecendo serviços, certo? E numa empresa isso é muito importante. É fundamental que haja um cuidado no atendimento ao cliente e o mercado secular enxerga isso como algo fundamental. E aí aqui eu quero trazer dois aspectos importantes que o mercado apresenta sobre a área de atendimento. Atualmente, é cada vez mais visto como estratégico pelas empresas o atendimento ao cliente para servir, para fidelizar e encantar clientes. Mais do que você resolver problemas do cliente, o atendimento é uma oportunidade de você encantar e fidelizar o cliente. Para uma empresa, isso é extraordinário. Ele precisa usar isso a favor do seu negócio, dos seus objetivos. E aí, geralmente, a área de atendimento ela é dividida em duas partes. O Customer Success, a gente chama, que é um departamento de resultado do projeto. Então, essa área ela é responsável por contribuir para os resultados do projeto. Ele faz uma espécie de que a gente chama de revisão de sucesso. Então, ele acompanha a execução do projeto e garante que haja sucesso. Então, por exemplo, uma empresa de software que precisa vender uma plataforma de gerenciamento, por exemplo, financeiro. Ela oferece um trabalho que garanta que aquele software seja usado pelo cliente, porque se ele não usar, ele vai cancelar a sua assinatura, por exemplo. Então, esse departamento é responsável por garantir que a empresa aplique, o cliente aplique, use a plataforma ou aplique o serviço. Já o suporte, que é a segunda área, ela é uma equipe técnica oferecida para resolver problemas pontuais. Então, por exemplo, eu tenho o software lá de uso e eu não estou conseguindo usar uma determinada parte do software, está dando um erro. Então, eu aciono o suporte. As empresas geralmente dividem em duas áreas. O que a gente precisa entender de fato sobre isso? Por que o atendimento é importante no mercado? Prestem atenção nisso, porque isso vai fazer todo sentido para a evangelização.
No mercado, a competitividade é muito grande. As empresas enxergam no atendimento a oportunidade de se diferenciar. Muita gente oferece a mesma coisa para os clientes, o mesmo serviço, o mesmo produto. E existem empresas que a qualidade de do produto ou serviço é tão boa quanto a qualidade da outra, mas o atendimento faz diferença. Então, por isso que as empresas olham para o atendimento com um olhar estratégico. E, além disso, conquistar um cliente é muito caro, portanto, é fundamental mantê-lo. Para Philip Kotler, que é um cara que é um estudioso, um autor da área de marketing, adquirir novos clientes custa entre 5 a 7 vezes mais caro. E aí aqui começa já uma questão importante para a evangelização. Vamos lá. Vocês acreditam que é importante a gente conquistar as pessoas evangelizadas que encontram muitas oportunidades lá fora, encantar essas pessoas? Com certeza eu quero acreditar que vocês estão dando essa resposta, que sim, é muito importante encantar, é importante fidelizar, é importante garantir que essas pessoas elas tenham uma oportunidade de receber um melhor atendimento. Porque nós não estamos oferecendo um produto ou serviço, nós estamos oferecendo o anúncio do Evangelho. Nós estamos oferecendo a mensagem da Boa Nova. E isso é fundamental para o trabalho pastoral. E outro ponto é que é difícil evangelizar, certo? Nossa, a gente sua para trazer alguém para a igreja, beleza? Imagina se você aí que é evangelizador, você sua, convida e tal, e a pessoa vai para a paróquia e chega na secretaria paroquial e é mal atendido. Todo o seu esforço de evangelização, tudo aquilo que você fez foi por água abaixo, porque foi dado um mau atendimento. Então, é fundamental que a gente compreenda que o atendimento na igreja, ele é importante, ele deve ser visto como algo que não é só uma ação pastoral simples, e, na verdade, ele exige uma profissionalização da coisa, a gente vai entender um pouco sobre isso, até porque existem profissionais que trabalham na secretaria. Qual é o impacto do atendimento na evangelização? Até eu coloquei aqui na apresentação essa garrafa plástica, né, no oceano aqui. Por que eu coloquei essa garrafa plástica, né, em relação ao impacto da evangelização? Uma garrafa plástica, todo mundo sabe que ela pode durar milhões de anos no mar, certo? Não é verdade? Se a gente deixar uma garrafa plástica no mar, ela não vai se decompor fácil, rápido. Leva muito tempo para ela se decompor. Um atendimento mal feito na igreja pode destruir a relação de uma pessoa com a igreja. Um atendimento mal feito pode comprometer a participação de alguém na igreja para sempre na vida dela. Eu mesmo já testemunhei pessoas que me disseram assim: Jean, eu não piso mais nos meus pés da Igreja Católica, porque um dia eu fui na secretaria paroquial, precisava de uma informação e fui mal recebida, a secretária era uma grossa, e a pessoa tinha um ódio mortal da igreja. Uma vez eu tive um amigo que foi fazer uma evangelização no semáforo de Florianópolis, e a gente estava evangelizando, fazendo um trabalho para divulgar o acampamento de jovens, e ele chegou para um jovem, esse jovem estava inclusive fumando maconha no carro, e aí ele chegou e aí ele foi falar, né, de Deus e do acampamento e tal, e aí esse jovem olhou e disse assim: eu quero que a Igreja Católica morra, eu quero que a Igreja Católica acabe. Essa igreja, ela não é e nunca foi um lugar onde Deus habitou. Olha que forte isso. E aí o meu amigo ficou muito chocado com aquilo. E aí ele ficou curioso para saber por que isso.
E aí ele perguntou, mas por quê? O que que aconteceu, né, e tal. E aí isso tudo no semáforo, assim, o meu amigo rapidamente, aí o jovem chegou e falou assim para ele: um dia a minha mãe foi batizar o seu filho primogênito e chegou na paróquia, porque ela era mãe solteira. O padre e a secretaria paroquial disse que ela não poderia batizar o seu filho porque ela era uma mulher que não tinha ganhado filho, e ele já tinha uma certa idade, assim, tinha ganhado filho solteira e ela não podia, não sei o quê. E aí a mãe dele não batizou ele é o primogênito, ele era o menino, a mãe dele não batizou ele e transmitiu para ele essa raiva e esse ódio da igreja. Então, um mau atendimento pode impactar gerações. Isso é fato real, não inventei essa historinha para contar para vocês. Ela é realidade. Um mau atendimento destrói a relação de uma pessoa, seja da secretaria paroquial, seja dos agentes pastorais. Porque também o atendimento da secretaria paroquial e o atendimento dos agentes são conectados. Eles devem se conectar e a gente vai entender isso ao longo do caminho, certo? O hoje pode ser o dia de alguém. Jean, o que significa isso? Eu coloquei essa mulher deitada, triste aqui na cama, né, com uma expressão de depressão, né? Quem está acompanhando no Instagram, a imagem é de uma mulher na cama deitada, sofrendo, né? O que significa isso? O hoje pode ser o dia de alguém. Pode ser que alguém vai na secretaria paroquial, ou na missa, ou numa atividade que a comunidade está organizando, e aquela pessoa está sofrendo, está vivendo um momento de tensão, de dificuldades, de solidão. E imagina você chegar num lugar em que é o dia que você está assim mais desesperado, mais sofrido, e você não é bem acolhido. Imagina se na sua realidade, imagina para essa pessoa que está chegando e que está passando por dificuldades, se ela chega no lugar e é mal atendida. Isso pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Por isso, o atendimento, ele é um lugar, ele é uma rede de pesca. Ele não pode ser uma rede de pesca furada, né? Até me veio essa imagem. Eu gosto muito da parte de pesca, né? Quem acompanha as minhas palestras sabe porque eu sou de uma cidade de peixeiros, né? Itajaí, Santa Catarina. Então, o mar e a pesca faz parte da rotina da cidade. E uma das coisas que a gente precisa entender e olhar é como se fosse essa imagem de uma rede em que não pode ser uma rede furada, com problemas na sua estratégia para evangelizar, porque é uma porta de entrada. O atendimento, ele é um lugar, ele é um espaço importante da evangelização. Gente, se nós atendermos bem as pessoas que chegam feridas, com dores, com características diferentes do que nós queremos, a gente cria uma. A gente quer evangelizar o mundo, mas a gente não ama os homens que estão no mundo. A gente não ama. A gente quer selecionar o bonitinho, o organizadinho, o certinho, aquele jovem que é todo tatuado, aquele jovem que é o oposto do público da nossa igreja, do nosso grupinho, ou aquela pessoa, o homem, a mulher, que é o oposto. Para nós, é difícil olharmos para essas pessoas e acolhê-las sem expectativa de mudança. Evangelizar alguém, uma vez eu ouvi de um padre, o padre José, que inclusive deu uma formação para nós, e se Deus quiser ele vai dar mais algumas formações aí em breve. O padre José dizia assim: evangelizar é um ato de delicadeza. Evangelizar é um ato de delicadeza. Então, se nós não tivermos esse cuidado no atendimento, nós vamos comprometer o trabalho evangelizador. Nós vamos
falir o trabalho evangelizador. Nós vamos colocar em xeque a nossa evangelização e o evangelho, porque senão nós vamos maculando a mensagem, porque nós não transmitimos a realidade. E aí aqui, um fator importante para o atendimento paroquial, e aí aqui eu falo em relação à secretaria paroquial. Profissionalização é fundamental. Nós temos que, de uma vez por todas, compreender que secretaria paroquial é um ambiente profissional. Ah, Gia, mas a igreja não é uma empresa. Tudo bem, mas a paróquia é uma instituição, inclusive com o CNPJ, e os secretários, as secretárias são funcionários, devem se comportar e realizar o trabalho de forma profissional. Então, a evangelização precisa e deve crescer na profissionalização. Esse é um outro tema de uma outra formação que eu dou também sobre profissionalização da evangelização, mas é muito necessário termos claro de que o atendimento paroquial precisa ser profissionalizado. Quando a gente pensa no atendimento da secretaria paroquial, essa realidade ela é muito mais importante. Existem duas coisas que a gente precisa considerar na secretaria paroquial. Muito importante, pega aí um caderno, pega aí um bloquinho, anota isso para que você guarde, tome nota, porque são aspectos importantes. A primeira delas é que trata-se de um departamento que conta com profissionais contratados, ou seja, eles devem, é dever deles serem gentis e fazer um bom atendimento. Não é um favor, não é uma caridade, são pessoas pagas para isso. Se essas pessoas estão desempenhando um trabalho de atendimento e elas não têm habilidade para isso, precisa rever. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas a gente precisa compreender de uma vez por todas, seja você que está aqui assistindo e é secretário, secretária paroquial ou agente de pastoral, esse ambiente é um departamento que conta com profissionais e pessoas pagas para serem gentis e fazer um bom atendimento. Não é favor, não é caridade, não é nem um pouco, não é voluntário. Você é pago para fazer isso. Então, é sua responsabilidade profissional, ética e cumprimento do seu trabalho, e aí se você é católico, praticante, na maioria das paróquias, inclusive o secretário e a secretária são paroquianos, você vai garantir que isso aconteça, porque isso faz parte, inclusive, das características cristãs de um bom profissional. Fazer o seu trabalho bem feito. E a segunda é que é preciso diferenciar trabalho administrativo do atendimento pastoral. E eu vou tratar disso mais para frente também. A gente tem uma realidade nas paróquias que é difícil, porque é o seguinte: primeiro, que a gente tem pouco recurso, então, muitas vezes, o ambiente pastoral, a secretaria paroquial, ela conta com a pessoa para trabalhar no atendimento, mas essa pessoa também exerce funções administrativas, paga conta, fecha caixa, né? Se tem secretário, secretária paroquial aqui, você sabe disso. Você tem uma série de atividades administrativas para cumprir. E aí, esses trabalhos tomam um tempo, são cansativos, são exaustivos, e eles podem comprometer um pouco a habilidade e também gerar um cansaço, uma tensão maior no atendimento. Então, o ideal é diferenciar isso. Ah, Gê, mas eu só consigo ter uma pessoa na secretaria paroquial, só tenho dinheiro para uma. Eu vou mostrar, por exemplo, algo que pode ser adaptado para a secretaria nesses casos, para não comprometer tanto o atendimento pastoral. Vamos lá para as dicas, né? Que é isso que vocês vieram aqui para a gente poder melhorar. Então, agora, eu queria que vocês, secretário, secretária, pessoas que trabalham, ou padres, né? Eu vi que tem padre aqui na sala também. Lembrando, quem está no Instagram acompanhando, você pode ir lá no nosso site, no link da bio, e entrar pelo botão de WhatsApp e pedir para a Ana, ela manda a sala do Zoom. E aí você pode acompanhar com a apresentação.
Bom? Então, vamos lá. Dicas para o atendimento. A primeira dica é comece pela contratação. Se o padre... aqui a gente tem já pessoas contratadas, as secretárias que já são contratadas, secretários, mas a gente pode ter, por exemplo, paróquias que querem contratar novas pessoas, a aumentar a equipe, enfim. Comece pela contratação. Um dos grandes desafios da igreja está na contratação de profissionais. Temos que ter claro que esses profissionais precisam ter habilidades básicas no exercício do trabalho. Sem elas, será difícil ter um bom resultado. Existem pessoas que são ótimas para o serviço administrativo, mas não são habilidosas na arte de lidar com pessoas, certo? Então, quem aqui, por exemplo, já teve contato com pessoas que são excelentes, sentadas numa mesa na frente do computador, fechando caixa, organizando documento, trabalhando na parte administrativa, mas são pessoas que não têm habilidade para o atendimento. Se elas ficassem lá no balcão atendendo, seja em qualquer lugar, seria muito difícil para elas. É uma habilidade que eu posso adquirir? Posso. Eu tenho pessoas que já foram contratadas, já eu não tenho como mudar isso. Eu não vou demitir a pessoa, né? Eu não estou pedindo para demitir ninguém. Mas, então, vamos lá, vamos pegar essa pessoa, ela tem dificuldade no atendimento, então vamos dar para ela um curso, vamos investir na formação dela, vamos capacitar ela, porque é uma habilidade que pode ser adquirida, certo? Mas o ideal é começar pela contratação. Eu sempre falo para os padres, quando a gente conversa, que a gente precisa crescer no processo de contratação, inclusive porque nós não temos, às vezes, na igreja, noção de produtividade. Eu conversava com um padre, não lembro agora quem era ele, acho que eu já lembrei, é um padre de Campinas. E ele dizia assim, Jean, uma vez eu via que a secretária não estava rendendo, e aí eu fui conversar com a secretária, e aí a gente viu lá que ela estava fazendo um processo que não estava sendo produtivo. A gente mudou o processo e ela conseguiu entregar tudo o que precisava e ainda sobrou tempo. Então, nós temos... Só que esse padre tinha uma visão de produtividade. Ele fez curso, ele é administrador e tal. Mas, às vezes, a gente não tem noção. A pessoa pode dizer, eu levei o dia inteiro para fechar o caixa do dia. O dia inteiro para fechar o caixa de um dia não faz sentido, a não ser que seja uma grande empresa. Nem aqui na Dominus, por exemplo, nosso administrativo leva um dia inteiro para fechar um caixa do dia. Então, a gente precisa ter esse cuidado para quando a gente contratar alguém, essas pessoas também serem produtivas. Entenda as necessidades. Vamos lá. O que é esse entender as necessidades? Para desenvolver um bom atendimento, é preciso mapear todos os canais de relacionamento. Desenhar os fluxos, necessidades, materiais que podem ser usados com aqueles que recebem o atendimento, mapear os diversos públicos e que tipo de informação eles procuram. Quando a gente fala de secretaria paroquial, nós estamos falando de um ambiente, de um departamento que tem processos, que tem ações que precisam acontecer numa sequência, numa ordem, que necessitam de documentações. Então, eu preciso mapear tudo isso como um fluxo, até um organograma de trabalho, para que eu possa desenvolver o meu atendimento dentro de uma rotina e de um processo, seja ele administrativo ou evangelizador. E a gente vai entender isso aqui com alguns exemplos. E aí a gente precisa, por exemplo, entender quais são os canais de relacionamento. Nós temos o atendimento presencial no balcão da secretaria, nós temos o direct das redes sociais, a paróquia tem o Instagram, tem o Facebook, as pessoas chamam lá para perguntar determinadas coisas. Agora o WhatsApp, então as pessoas mandam mensagem pelo WhatsApp. A gente tem o telefone, que as pessoas ainda ligam, né? O telefone ainda serve para ligar, então tem gente que ainda usa ele para fazer ligação. Então, nós temos os canais de relacionamento. Esses canais, eles devem ser mapeados para a gente entender
todos os lugares que chegam pedidos, solicitações, que as pessoas se conectam conosco. Depois, a gente precisa mapear os tipos de público. Nós temos os pais, os catequizandos, a gente tem o agente de pastoral, a gente tem a liderança, a gente tem os diáconos, a gente tem o padre, a gente tem a cúria, a gente tem o paroquiano assíduo lá na missa, nós temos o pobre, o necessitado que chega na secretaria, nós temos uma série de públicos que demandam necessidades, que trazem necessidades para esse atendimento. Então, eu tenho que fazer esse mapeamento. O padre, o coordenador de pastoral, o administrador, você secretário, você secretária, pode fazer também esse processo. Então, você pode mapear tudo isso, pegue um caderno, pegue uma cartolina, documente isso, faça um processo, né, de organização para você compreender todo o público que você vai trabalhar na secretaria. Isso é muito importante. Depois, quando você tem isso organizado, fica mais fácil de estabelecer como vai ser a sua rotina de trabalho. Os tipos de informação, por exemplo, eu vou precisar de documentações para os sacramentos, informações pastorais, a confissão, como é que eu tenho que organizar a agenda de confissão, os atendimentos do padre, tem secretárias que cuidam da agenda do padre. Então, que tipo de informação você controla e organiza, você precisa ter isso para você poder mapear e poder depois organizar dentro da sua rotina e já antecipadamente ter pronto. Vou dar um exemplo. Eu tenho lá, em média, 10, 20, 30 pessoas que me mandam mensagem por WhatsApp me perguntando qual é o horário da missa. Ora, se eu tenho essa necessidade, eu posso ter uma mensagem pronta. No caso, se eu uso o WhatsApp Business lá, que é um modelo de empresa, você já pode colocar a informação automática, ou se você usa uma plataforma, você pode colocar lá, digite 1 para saber o horário de missa, a pessoa digita 1, aparece os horários de missa. Então, você tem opções de organizar informações, ter documentos organizados e registrados, que à medida que as pessoas precisam daquela informação, você entrega. Isso dá mais agilidade ao atendimento e também gera na pessoa uma satisfação. Você não vai, eu preciso da documentação dos sacramentos, aí você pega caneta, papel e começa a anotar. Não precisa disso, você pode ser organizado, ter essas documentações. Parece óbvio, mas há pessoas, há secretarias que não funcionam dessa forma. Então, é importante ter tudo organizadinho, documentado, ter material pronto. Eu tenho um folder de boas-vindas da paróquia. Vou dar um exemplo, né? Eu gosto sempre de dizer isso, né? Tipo, se eu fosse padre na minha paróquia, o que eu faria? Eu teria na secretaria paroquial um kit, e na missa também, um kit de boas-vindas ao paroquiano. Então, vamos supor que lá na secretaria chegou o João. O João chegou lá: oi, fulano, fulana, tudo bem? Eu sou o João, eu acabei de me mudar para o bairro, eu vim aqui para saber os horários de confissão, eu também tenho os filhos que vão começar a catequese, eu gostaria de saber a documentação e tudo mais. Eu cheguei agora, então eu estou praticamente 1, 2 meses morando aqui. Essa pessoa que chegou, ela está vindo pela primeira vez, ela tem que ser recepcionada, eu tenho que gerar nela o que a gente chama, dentro do atendimento, de fator uau! Nossa, que legal! Que bacana! E aí, o que eu posso ter na minha secretaria paroquial? Um kit de boas-vindas. Eu posso pegar, por exemplo, e montar um kitzinho com um folder de apresentação e de boas-vindas, com uma cartinha do pároco, com um chocolate, com o devocionário da santa, do santo padroeiro, uma dezena, um rosário, um terço. Eu posso ter, vamos supor que é um santo que tem biografia, eu posso ter um livrinho contando a história do santo, um kitzinho, sei lá, que você vai gastar R$10 para montar ele. Gia, mas a paróquia é pobre. Faz um kit menor. Um bombom, uma balinha, uma mensagem impressa na impressora da paróquia.
Pobreza não é justificativa para não fazer. É só se organizar. Eu tive clientes da assessoria do dízimo que eles não tinham dinheiro, por exemplo, para fazer lembrancinha para o dizimista. A coordenadora fazia crochê. Ela fazia dezena de crochê, ela fez, como é que chama? Chaveiro de crochê, ela fazia almofadinha de sabonete de crochê e dava para os dizimistas. Ela montou uma equipe de mulheres que faziam crochê só para isso. Então, pobreza não é justificativa para não ter. Então, poderia ter um kitzinho de atendimento, de boas-vindas, bem bonito, para que a pessoa sinta. Essa pessoa está chegando pela primeira vez na secretaria. É a primeira vez que ela está ali na frente da secretária, recebendo contato com a paróquia, e aí ela pode perder a oportunidade de gerar nela essa satisfação. Então, isso pode garantir aí essa pessoa dizer, nossa, que legal, né? O padre, olha que bonito, o padre mandou a cartinha, tem aqui, ó, os horários, tudo bonitinho, tal. Olha, nossa, a oração da padroeira, você já tem ali todo um kit de boas-vindas e também da dimensão espiritual, devocional da paróquia. Outro ponto é separe o atendimento do serviço administrativo, que eu falei ainda há pouco na formação lá no início. A gente deve organizar dentro da paróquia essa separação. Por que isso? Porque isso pode gerar uma impressão muito ruim na hora de você estar ali dentro da secretaria recebendo as pessoas. E também dificultar para o secretário e a secretária organizar a vida dele dentro da secretaria. Ele precisa fechar um caixa do dia, por exemplo. Nossa, ele começa a fechar, chega alguém. Meu Deus, aí para, né? Com certeza tem secretária que passa por isso. Aí para, vai lá atender. Nossa, isso é difícil. Então, isso precisa ser organizado. Então, separe isso. O ideal é que sejam pessoas diferentes que exerçam a função. Ah, tem uma pessoa que cuida do administrativo e uma pessoa no atendimento paroquial. Eu fui dar um curso do dízimo numa paróquia na Diocese Colatina, que tinha lá o administrador da paróquia e a secretária. Então, aliás, a administradora da paróquia e o secretário. E eles têm funções distintas, tanto que o secretário trabalhava na frente e a administradora numa outra sala. Ah, Gê, nós não temos dinheiro para isso. Eu também conheci paróquias que tinham esse problema e o padre definiu horários de atendimento na secretaria que possibilitasse uma organização. Então, por exemplo, o atendimento da secretaria na segunda-feira começa só às 14 horas, porque na segunda pela manhã a secretária vai organizar as contas para pagar da semana, já agendando os pagamentos, eles vão fechar o caixa, vão estruturar, vão organizar a parte administrativa, lançar o dízimo do final de semana, lançar as ofertas. Então, organiza ali. Inclusive, na minha paróquia de origem, que é a paróquia São Cristóvão, eu lembro até hoje do nome da secretária Marisa, uma pessoa muito querida, que a gente tem um grande carinho por ela. A Marisa, ela trabalhava na segunda, porém, nessa paróquia, a segunda não tinha expediente, porque ela não tinha expediente para o público, era só administrativo. E aí a secretaria funcionava de segunda a sábado, então se organizava desse jeito. Conheci uma outra paróquia que também tinha essa mesma realidade, mas era uma paróquia que a secretaria funcionava inclusive nos domingos. Então, organize ali, né, um período para parte administrativa. Isso já vai melhorar tanto a produtividade do secretário, da secretária, quanto melhorar também o atendimento da secretaria, né, a parte mais pastoral do processo. Outro ponto é envolva as lideranças. A gente tem que treinar o secretário, a secretária paroquial, mas a gente também tem que treinar e organizar e conectar esses atendimentos com as lideranças, com os coordenadores pastorais. Por que isso? E aí aqui eu vou dar um exemplo. Uma pessoa procura a secretaria para obter informações sobre o encontro de preparação para o batismo. Uma iniciativa que a sua paróquia pode ter é que
a pessoa deixa o contato na secretaria, para a secretária, e quem vai conversar e explicar todo o processo para a preparação do encontro de batismo e para o batismo é a coordenação da catequese de batismo e não a secretaria. Porque aí você conecta o atendimento com a ação pastoral. E outro detalhe que isso pode facilitar é o seguinte: na secretaria paroquial, a gente lida com assuntos muito delicados. Lembra do que eu falei lá que é o dia da pessoa, é a experiência da pessoa? E às vezes eu posso dar a mesma orientação de maneiras diferentes e isso gerar muito conflito ou não gerar nenhum conflito. Então, se, por exemplo, eu vou lidar com uma situação de, não sei nem se pode usar essa palavra, né? Mas de ilegalidade para o sacramento, vamos supor que a pessoa tenha alguma coisa que impeça ela, algum impedimento para ela receber o sacramento, se a secretaria chegar e já de cara dizer as informações, isso pode gerar uma tensão desnecessária. Se a coordenação lá da catequese, que tem toda a orientação, faz os cursos, se prepara, tem toda a habilidade para isso, ou o padre, por exemplo, determinados assuntos, só o padre pode falar, só o padre pode conversar. O padre vai ter mais delicadeza, mais cuidado para explicar para a pessoa o porquê que as coisas funcionam desse jeito. Então, isso vai facilitar muito o atendimento da secretaria. As ações pastorais serem, vou fazer o curso de noivos, então tem lá a catequese matrimonial, a coordenação de catequese. Então, você pode organizar e fazer essa conexão da secretaria com o atendimento. Mas tudo precisa ser transmitido como um jogo de futebol, onde um passa a bola para o outro, mas não porque está jogando a responsabilidade para o outro, mas porque está realmente conectado com o jogador da posição do lado para fazer um gol lá, para evangelizar. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu entreguei o nome lá dos pais que vão batizar a criança. Acabou a responsabilidade da secretaria? Não, não acabou. A secretaria pode ter, por exemplo, um procedimento de ligar para esse coordenador 3 dias depois, ou 4 dias depois. Fulano, tu ligou para aquele casal? Meu Deus, eu esqueci. Eu esqueci completamente. Eu vou ligar agora. Então, a secretaria precisa também ter esse cuidado. A mesma coisa o agente de pastoral que passa algo para a secretaria. Ter esse cuidado de também verificar se foi feito. O padre, então, o padre pediu algo que fosse feito, verifica se foi feito. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Aqui na agência eu brinco que às vezes a graça do espírito paira, né? Assim, a gente está trabalhando e eu lembro, gente, foi feito tal coisa, e aí eu vou perguntar e não tinha sido feito. E aí eu perguntei sabe aquele momento que assim, tipo, era a última oportunidade de ser feito? E aí a gente consegue resolver. Porque, de fato, a gente que é líder precisa ter esse cuidado. Meu, será que a pessoa fez? Eu disse para ela fazer, mas vamos perguntar? Vamos ver se de fato ela fez? Para a gente ter esse cuidado, certo? Outro ponto que a gente precisa trabalhar, a igreja é um lugar de todos. De todos. A secretaria paroquial é um lugar onde, com frequência, as pessoas procuram informações relacionadas a procedimentos e documentações, ou seja, ao como fazer das coisas. É fundamental que os colaboradores procurem, antes de passar as informações, conhecer o terreno que estão pisando. Antes de você, secretário, secretária, até o padre, os agentes de pastoral, o Papa Francisco falou na mensagem do dia da comunicação algo importante.
é preciso que a gente ouça com o coração. No atendimento, isso é muito importante. Se eu ouço as pessoas antes de falar, eu posso me preparar melhor para dar a ela, transmitir para ela as informações. Apesar de a igreja ter procedimentos e normas rígidas para determinadas situações, a forma com que é passada pode gerar uma insatisfação e decepção. Então, vou dar um exemplo. A pessoa chega lá e ela quer, isso sempre gera confusão. A pessoa chega lá e quer batizar os filhos, o filho. E aí, os pais não são casados na igreja e os padrinhos são amaziados, certo? Nesse caso, os padrinhos precisam ser ou são solteiros ou eles são casados na igreja. Pelo menos era essa a regra. Se mudou, eu não estou sabendo, mas eu acho que continua assim. Se algum padre tiver aí, puder me dizer se essa informação está confirmada ainda, mas que eu lembre era isso, né? Tipo, se a pessoa, ela os pais não são casados e os padrinhos são amaziados, eu preciso ter um padrinho e uma madrinha casada, ou eles sejam solteiros, não podem ser amaziados. E existe uma explicação para isso. Mas se eu não sei o terreno que eu estou pisando e eu simplesmente transmito essa informação, então, para você batizar o seu filho, você tem que ter ou os pais casados ou os padrinhos serem casados na igreja e tal. A Márcia está me dizendo que continua dessa forma. Se eu chego e eu não ouço isso, primeiro, entendo o solo lá, o terreno que eu estou pisando, eu vou simplesmente jogar a regra, sem explicar para a pessoa como funciona. Se eu entendo o terreno que eu estou pisando, a história daquela família, então, quem vai batizar? Então, os meus melhores amigos e tal, eles são casados, eles moram junto, nossa, a gente é amigo há muitos anos, poxa, que bacana, que legal. Vocês são casados? Não, a gente não é casado, porque a gente é casal de segunda união. Legal, beleza, vamos lá. Para eu lhe explicar melhor sobre isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar com o padre um horário, ou se caso tem a catequese de batismo, se tem a catequese no caso tem a catequese de batismo, eu vou direcionar vocês para eles, para que eles expliquem para vocês como que funciona o processo do curso, como que funciona a questão dos padrinhos, dos pais, tudo isso vocês vão receber a informação. É melhor que aquela pessoa espere receber de alguém que vai dizer assim, então, gente, para vocês batizarem os seus filhos, é fundamental que alguém, sejam os pais ou os padrinhos, sejam casados na igreja. Ou sejam se for solteiro, tem que ser batizado, crismado, né? O padre Severino está colocando aqui. Você pode explicar tudo isso dizendo, olha, por que isso? Porque isso é importante para a vivência da fé da criança, o padrinho não é só para dar presente. Quando a pessoa recebe isso com delicadeza e cuidado, por mais que isso possa decepcionar e chatear ela, porque não tem como, isso não vai ser evitado, você pode garantir para ela, primeiro, um respeito à história de vida dela, e segundo, você pode pensar com ela uma estratégia, uma forma para organizar para que o filho dela seja batizado e que tudo isso seja resolvido, mas com toda a delicadeza e cuidado. Então, nem sempre você precisa simplesmente jogar a regra. Não faça isso. As pessoas, elas estão feridas, elas às vezes chegam na igreja muito feridas, muito decepcionadas. Elas são, às vezes, nem acolhidas pelos pais delas, pela família delas. E aí, no único lugar em que elas poderiam ser acolhidas,
onde elas seriam respeitadas, elas não recebem isso. Elas só recebem a regra. Às vezes de uma forma só, tipo, tá aqui. Entendeu? Então, esse cuidado é muito importante. Você pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Eu falo isso porque a minha mãe, por exemplo, a minha mãe agora é viúva, mas a minha mãe, ela foi separada há muito tempo. E quando a minha mãe foi conversar com o padre teve o cuidado de explicar tudo para ela, com muita tranquilidade. A minha mãe saiu de lá super feliz, muito em paz, porque ela recebeu a orientação adequadamente, certo? Outro ponto importante de cuidado necessário é o seguinte: na secretaria chega todo tipo de pessoa, todo tipo. Tem os agentes pastorais, as lideranças, os paroquianos, os visitantes. O tratamento não pode ser o mesmo. O cuidado nessa diferenciação ele é fundamental. Você não pode tratar as pessoas iguais. Pensa o seguinte: quando você chega numa emergência de um hospital, o paciente ele recebe aquela fitinha, certo? Ou um adesivo, com uma cor diferente para o grau de problema dele, certo? Geralmente, se você for no pronto-socorro, é assim. Isso ocorre por quê? Dependendo do problema, o tratamento deve ser mais rápido e os cuidados especiais. Na evangelização também é assim. Cada pessoa tem a sua história, tem a sua ferida, alegria, tristeza. Ela precisa e merece respeito e atenção. Então, quando as pessoas chegam na secretaria, você tem que ter esse tato, esse cuidado. Por exemplo, um paroquiano liderança, às vezes, chega com tudo, né? Essa pessoa, ela é do dia a dia da paróquia. Essa pessoa e o agente pastoral, no mínimo, ele tem que compreender as coisas, porque ele já é uma liderança. Com essa pessoa, o tratamento pode ser mais, às vezes, até duro. Ô, fulano, você não fez isso aqui, precisa ser feito, tem que ser resolvido e tal. Mas, com aquela pessoa, por exemplo, que está visitando com o João lá, poxa, ele está vindo a primeira vez. Você tem que ter um tato diferente, um cuidado diferenciado. Então, isso acontece, por exemplo, nas empresas também. Existem lugares que você vai, existem empresas que você quer resolver o que? Eu quero fazer a troca do meu produto. Pronto, o atendimento é lá. Eu quero fazer o meu cartão de crédito, o atendimento é ali. Então, também existe nas empresas um cuidado de diferenciar o atendimento. Eu não estou dizendo que você precisa ter um lugar para cada coisa. O ideal é que os agentes pastorais, por exemplo, tenham uma secretaria pastoral específica para eles trabalharem. Eu já conheci paróquias que é assim. O coordenador pastoral, na verdade, ele é uma pessoa, é um funcionário. Ele é contratado para ser o coordenador pastoral. E aí ele exerce a função de coordenador pastoral dentro da paróquia como funcionário. Nem toda diocese permite isso. Tem dioceses que não permite que o coordenador pastoral seja contratado, tem que ser um voluntário, né? Mas você pode ter isso separado também. Mas é interessante que a gente tome esses cuidados na hora de atender, porque cada pessoa é individual, cada pessoa é única. Então, são aspectos importantes que a gente deve tomar cuidado, né? Para não comprometer o trabalho evangelizador da paróquia. No final das contas, o mais importante é que aquela pessoa, na sua necessidade, seja atendida e tenha uma profunda experiência com Deus. Nós não podemos esquecer disso em nenhum momento no atendimento paroquial. Não se trata de procedimentos, se trata de evangelização. O procedimento é importante, a norma é importante, deve ser cumprida? Deve. Mas a caridade, ela é maior. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E eu posso exercer e aplicar a norma e os procedimentos usando a caridade. Isso é possível. Dá para fazer isso. Mas a gente precisa
adquirir essa habilidade, ter esse cuidado. Outro ponto importante é o ambiente do atendimento. A secretaria paroquial deve ser um ambiente acolhedor e evangelizador. Devemos evitar que ela seja parecida mais com o escritório do que um lugar de evangelização. Eu não gosto muito, assim, eu acho que desfavorece o trabalho evangelizador uma secretaria paroquial que parece mais uma casa lotérica, um escritório, do que uma igreja, do que um espaço evangelizador. Isso a gente tem que tomar esse cuidado. Procure ter elementos que contribuam para a acolhida. Símbolos religiosos, um altar, um ícone, um espaço oracional. Né? Isso é legal, ter água, café, balinha, biscoito. Pode contribuir para deixar o espaço mais agradável e acolhedor. Gente, uma garrafa de café, tudo bem que o café está caro, né? Mas toda paróquia consegue fazer. Botar os biscoitinhos lá, dá para fazer. Você consegue organizar. Isso traz muita diferença no acolhimento. O outro detalhe que a gente precisa ter é importante ter um espaço reservado para tratar de assuntos delicados. Às vezes, sabe aquele terreno que você está pisando? É um terreno delicado. Então, fulano, vamos aqui para eu poder te atender melhor e poder ouvir você e compreender a sua necessidade, porque nem tudo precisa ser dito e pode ser dito no balcão de atendimento. A gente precisa ter esse olhar e esse cuidado. Né? E aí entra o desafio quando você tem só uma pessoa na secretaria e precisa do suporte do padre, então você tem que ter ali um manuseio e um cuidado com essa questão. Então, nem tudo dá para tratar ali, às vezes tem gente perto, enfim. Outro ponto que a gente precisa trabalhar dentro da secretaria é a questão da tecnologia. As nossas comunidades, elas cresceram muito agora com a pandemia, né, na questão do digital, mas a transformação digital, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Então, é preciso que as nossas secretárias, os nossos secretários, as nossas secretarias utilizem melhor as ferramentas digitais. Usar adequadamente o sistema paroquial, você pode ter a agenda digital no Google, compartilhar com todos os agentes pastorais, por exemplo, a agenda da paróquia por meio da agenda do Google. Existem softwares para organização de tarefas e para atendimento, são aliados do trabalho. Né? Por exemplo, se você tem condições de ter um software para gerenciar o atendimento do WhatsApp, existe plataformas para isso já. Então, você pode usar os sistemas. A Renata está perguntando, é viável colocar um chatbot? Renata, dá sim para trabalhar. Ele resolve, por exemplo, o chatbot é aquele robozinho que você... É como se fosse uma pessoa. Se você fizer certinha a configuração, nem vai parecer que você está falando com um robô. Porque você pergunta ali e ele vai te responder. Qual é o horário da missa? Aí você vai dizer, os horários da missa são... Mas tudo isso é configurado dentro de uma plataforma. Você precisa ter alguém que entenda disso. Né? Nós vamos trazer em breve aí uma aula sobre o atendimento por WhatsApp e vamos trazer, a gente está tentando fechar aí para uma empresa que é o software que a Dominus está usando agora de atendimento do WhatsApp, para a gente poder mostrar para vocês como dá para trabalhar e como é legal o atendimento por WhatsApp, se for bem humanizado, e isso rende assim um controle, um cuidado bem legal com as pessoas. Então, dá para ser trabalhado. E a questão tecnológica pode ajudar muito vocês, secretários e secretárias, a organizar o dia de vocês. Por exemplo, tem o Trello, que é um organizador de projetos e de tarefas. Poxa, ele é super bacana para a organização das atividades. Então, dá para você pesquisar, estudar, compreender como funciona, os padres também, para organizar. Usem a tecnologia. Tecnologia, ela existe nas empresas para gerar maior produtividade, para ser mais prático, mais fácil. Então, procure trabalhar com isso. Isso vai ajudar bastante no processo.
Aqui, essa parte não é. E eu quero fechar com uma frase do Papa Francisco, que ele falou no dia de ontem, está ressoando aí nas redes sociais. Esta palavra do Senhor deve ressoar na mente e no coração de todos. De todos. Na igreja há lugar para todos. E muitas vezes nós nos tornamos uma igreja de portas abertas, mas para dispensar as pessoas, para condená-las, né? Quando a gente pensa numa igreja de portas abertas, não é para expulsar as pessoas, é para que elas entrem, seja como elas estiverem. Seja como elas estiverem. Nós somos chamados a acolher a todos. Todos. Ah, Gia, mas essa pessoa, ela é muito diferente, ela é o oposto, ela é escândalo. Pois é, Jesus gerou muito escândalo quando falou com a prostituta, quando falou com o cobrador de impostos. Jesus gerou vários escândalos, vários, porque ele estava com as minorias, com o pobre, com o necessitado, com o doente, com o leproso. Jesus não se conectou com os doutores da lei. Esses ele expulsou. Esses ele expulsou. Jesus se conectou com os necessitados. Necessitados. Certo? Então é muito importante que a gente tenha claro isso para o atendimento pastoral, para o atendimento paroquial. Nós vivemos em tempos sombrios nas redes sociais, nós vivemos em tempos sombrios na questão de uma radicalidade que joga sobre o outro e não sobre si mesmo. Ora, a mudança, a conversão é pessoal, então eu preciso viver a minha experiência. O outro vai viver a dele, no tempo dele, na perspectiva dele e de Deus. Ah, Gia, mas a gente precisa ajudar, precisa. Amando, sendo presença, acolhendo, exortando quando nos pedem. Existe uma diferença grande quando as pessoas abrem as portas do seu coração para receber a orientação. É diferente de eu querer invadir isso. Então, o atendimento paroquial, não só da secretária, do secretário, mas de todos os agentes, do padre, de todo mundo precisa ter como assim um cuidado, e eu gosto dessa frase do padre João, do padre José, que é: evangelização é um ato de delicadeza. Né? Evangelização é um ato de delicadeza, de cuidado com a vida das pessoas, de respeito à história delas, ao sofrimento delas. Como é importante isso? Né? Como é importante. Eu falava para um amigo meu, eu disse assim, se tivessem respeitado mais a minha história, eu teria sofrido menos. Eu teria sofrido menos. Né? Eu teria vivido menos na tensão e mais no amor, mais na liberdade que Deus me dá e não me rouba. Então, quanto menos a gente invadir isso das pessoas, mais a gente dá espaço para Deus fazer o trabalho. E o mérito ser dele, não nosso. Né? Nós somos instrumentos de testemunho, de anúncio da palavra, né? De poder de Deus. De poder de Deus. Né? De poder de Deus que se manifesta no amor, na graça, né? E não num discurso, simplesmente. Então, a gente tomar esse cuidado. E o ambiente da Secretaria Paroquial, como lida com normas e diretrizes, e são coisas delicadas que tocam na história das pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Muito cuidado. Eu conheci pessoas que viveram situações na igreja que só permaneceram porque eram pessoas de muita oração, com uma convicção muito grande de que elas estavam na vontade de Deus. Né? Eu conheci um casal que era casal de segunda união, eles já tinham 3 filhos,
inclusive, eles chegaram a ser coordenadores do Conselho de Pastoral da Comunidade, eram criticados, o padre era criticado porque havia colocado eles entraram com o processo de nulidade, levaram mais de 10 anos para que isso se concretizasse na vida deles, e eles casaram, conseguiram a nulidade, casaram, se tornaram ministros da Eucaristia, continuaram servindo, mas eu lembro de ela dizer, de a mulher, a esposa dizer para mim assim, Jean, nós percebemos os olhares. Os olhares não são de acolhimento, os olhares são de julgamento. Por que que o padre colocou eles para coordenar o conselho de pastoral da comunidade? Por que que são eles? Eles nem casados são. E ela e ele eram excelentes coordenadores. Excelentes. Eram pessoas responsáveis, talentosas, organizadas, dedicadas, como nenhum outro poderia ser. Mas eram criticados por aqueles que deveriam ser seus irmãos. Seus irmãos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a regra, para que a lei não se sobreponha ao dom de Deus, né? E eu acho que o Papa Francisco deixa isso muito claro, né? Se existe algo que a gente precisa estar unido, de fato, é no banquete e na encruzilhada, né? O Papa fala, né, inclusive nessa mesma frase, estejamos juntos nisso, né? Servindo a Deus, celebrando com Ele, mas todos juntos, todos, né? Agora, aquele momento legal das partilhas. Quem está pelo Instagram, eu vou encerrar a live, certo? E nós continuamos aqui com a partilha de grupo, que você pode também participar, se você se inscrever no nosso programa no Oceano, nós vamos poder compartilhar também essas informações mais com você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe. E eu vou continuar aqui com a nossa turma dentro da sala. Gente, boa noite de novo aqui. Vamos abrir então, Ana, o microfone está liberado? Assim, Jean. A Renata está perguntando sobre os grandes santuários. Creio que dá para implantar um atendimento on-channel, né? Na verdade, assim, o santuário, tanto santuário quanto instituições maiores, conseguem implantar estruturas maiores de atendimento, né? Mas a paróquia, as secretarias paroquiais, elas acabam tendo uma realidade mais desafiante no sentido financeiro, inclusive. Porém, dá para se estruturar, sim, usando de tecnologia, de processos, né? De uma organização mais estruturada. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que perguntou. Vamos lá. Tem alguém, gente, que quer abrir o microfone? Faz sentido o que nós tratamos? Tá liberado, Ana? Tá, né? Yeah. Ninguém tem pergunta, dúvida, nada? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Nenhuma partilha? Estou ficando preocupado. Foi bom, pelo menos? Gostaram? Voninho, quer falar, Jean? Tá com o microfone ligado. Marlene quer falar, Marlene? Eu não sei se estou sendo ouvido, né? Marlene quer falar? Pode falar, Marlene. Eu não sei se... Tá me ouvindo? Tô. Tá, mas tem uma pessoa que começou a falar aí antes, um rapaz. É porque o meu microfone eu estava bem baixinho. Quem começou?
Não, mas pode ser você. Se for um homem, a gente dá a vez para as mulheres. Tá bom, obrigada. Eu estou falando de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Diocese do Padre José, que eu citei. José Carlos, exatamente. É ele que indicou. Sou secretária da paróquia que ele está no momento. Sou fã do Padre José. E tá eu e mais uma, e aí, a Poliara também é de lá, tá comigo lá, entrando agora. Então, eu gostei muito da sua fala, da parte da contratação, né? Que às vezes as paróquias contratam muito movida pelo coração, pela emoção, pelo conhecimento, né? Amizade, e esquece realmente dessa parte profissional. Então, a gente tem que ter realmente uma certa experiência, porque você realmente lida com todo tipo de pessoa, como você falou aí. E é uma responsabilidade muito grande. E nós somos a porta de entrada da nossa igreja, né? É ali realmente que as pessoas chegam, e chegam de todos os jeitos, né? Então, a gente ali tenta fazer um trabalho de acolhimento. Graças a Deus, a gente tem um bom acolhimento ali. Tenho certeza que eu vou estar saindo agora há pouco, né, da paróquia, mas a menina que está entrando, a Poliara, ela vai dar continuidade, se Deus quiser. Mas eu gostei muito dessa parte assim, de que realmente nós temos que fazer esse acolhimento e esse direcionamento de todas as tarefas que a gente tem, né, de indicar informação, comunicação, que é o mais importante dentro da nossa igreja, é a comunicação bem feita. Verdade. Quem era a outra pessoa? O rapaz queria falar? Olá, Jean, consegue me ouvir? Olá. Ao microfone, será que está? Consegue me ouvir bem? Sim, estou ouvindo. Ah, ok, tudo bem, tudo bem. Aqui, mais uma vez, né, só parabenizar aí o Jean, né, por essa reflexão importante aí, e dizer que a secretaria, né, a secretaria é um espaço que, para muitas pessoas, é o primeiro lugar que elas procuram, né? Deixa eu só pedir, né? Please, pause it, please. One minute. É o primeiro lugar principalmente para as pessoas que chegam no bairro, né? Chegam naquele local. Né? A primeira vez é justamente católicos, né? Pessoas católicas e não católicos, eles chegam e procuram a igreja, né? Procuram a secretaria. Sim. Né? A gente se depara com muitas pessoas, sabe? Eu não encontrei a igreja e não sei o quê, e vai e procura a secretaria. De alguma forma, encontra a secretaria. E esse passo ele é super importante. Por quê? Porque é dali que sai o primeiro convite. Dali é que, né, a pessoa se sente agradada, entendeu? E bem, ela vai querer ir às missas, vai querer participar de uma comunidade, porque ali a própria secretaria pode encaminhar essa pessoa para os demais movimentos, para os grupos. De repente, ali tem um checklist, por exemplo, para identificar, de repente, onde que ela tem mais habilidade, que ela gostaria de participar. Porque, às vezes, uma pessoa católica que já vem de de experiências de outros locais, por exemplo, ela já chega já bem definida. Então, e se ela não se sentir bem acolhida, ela simplesmente vai procurar outro local. Né? Exato, é verdade. E eu vejo a secretaria também como esse passo muito importante que você falou aí, a contratação, eu vejo realmente muito importante. Só que muitas vezes não tem muitas opções, até porque o que a paróquia oferta de salário, por exemplo, de remuneração, é muito pouco. Então, não atrai pessoas formadas, pessoas com muitas habilidades. E aí cabe a ela a trabalhar essas pessoas, a formar essas pessoas. E aí é onde que a paróquia, às vezes, não tem esse pessoal preparado para dar essa formação.
né? Sim, Eu vejo dessa maneira também, né? A contratação é importante, mas aí, dependendo da paróquia, tem que começar sempre do zero, a cada nova pessoa que chega na secretaria. sim. Uma coisa que a questão da contratação, mas também da capacitação, porque, por exemplo, eu posso, às vezes, até contratar alguém que não tem as habilidades todas, mas eu posso fazer um programa de capacitação para essa pessoa. Então, eu vou oferecer para ela um curso, eu vou oferecer para que ela faça algumas formações, eu vou ajudar ela, eu vou formar ela também. Então, são questões que você pode fazer também, né? Que a paróquia pode, o padre, as lideranças, contribuírem nessa formação da secretaria, entendeu? Então, dá para a gente trabalhar as habilidades, né? Boa parte das habilidades, elas são desenvolvidas. Claro que, por exemplo, tem pessoas que são mais criativas? São, mas a criatividade é possível desenvolver a habilidade da criatividade. Então, tem várias coisas que o que eu percebo é a falta de formação e treinamento. Tem que treinar. Por exemplo, quando você pega esse pessoal que trabalha na Vivo, nessas empresas de treinamento, de telefonia, eles são treinados até para xingamento. Se um cliente ligar e começar a xingar, e aí as pessoas simulam isso, entendeu? A gente precisa colocar esse tipo de situação para que as pessoas aprendam como lidar. Se chegar alguém com isso, se chegar isso, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado, certo? Tem alguém aqui, deixa eu ver, o Padre Severino, de Porto Alegre, eu acho que é. Jean pergunta sobre, aqui em Porto Alegre tem muitos desafios. O batismo é a exigência do pai e mãe de santo. Tem que batizar na Igreja Católica. Percebemos muitos pais e padrinhos que estão distantes da realidade da fé, do discipulado, do seguimento de Cristo. Como lidar melhor com essas rotineiras situações? Muitos pais ou padrinhos, madrinhas, não recepcionaram os sacramentos, não receberam os sacramentos da iniciação à vida cristã, batismo, eucaristia e crisma. Nós sugerimos completar a formação dos pais e padrinhos, dada a importância dos sacramentos, como podemos acolher melhor. Padre Severino, uma coisa que eu acho, que eu sempre falo nas paróquias e nas formações que eu dou para padre também, que os sacramentos, eles acabam sendo também uma porta de entrada para a evangelização inicial, né? Que, na verdade, a catequese deveria ser isso, né? O querigma ali, a iniciação à vida cristã. Então, essas pessoas, elas podem até ser de outra, no caso ali, né, são pessoas que vão em centros de umbanda, por exemplo, e tudo mais. Mas elas estão vindo na igreja. Então, como é que eu posso dar a elas toda a evangelização necessária para que elas, de fato, tomem consciência daquilo que vão receber? Então, é uma oportunidade de evangelização. O que eu acho que precisa é uma catequese de muita qualidade. De muita qualidade. Para que ela corresponda às expectativas e que ela consiga ter, de fato, um processo evangelizador adequado. Eu fui agora numa paróquia de Colatina que o padre, ele fez um grupo de iniciação à vida cristã, um catecumenato de adultos. E aí ele disse, Jean, eu não quis dar essa turma para nenhum catequista. Eu estou dando a catequese para esse grupo. E olha que interessante, a primeira turma acabou já o processo, e aí ele disse, eu tenho uma turma de 15, eu acho, catequizandos, e já tinham uns 6, 7 que estavam se engajando nas atividades pastorais da paróquia. Porque o padre fez um trabalho, eu fiz questão, e a segunda turma ele vai ser o catequista de novo. Então, às vezes, o que a gente precisa é pegar essas pessoas de fato e fazer um trabalho, vou usar uma palavra forte, mas um trabalho decente catequético, porque às vezes também a gente dá o casal vem para um curso de noivos e de batismo que é muito superficial, que não traz, as pessoas fazem na obrigação.
e pode ser uma grande oportunidade de evangelização, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar mais como oportunidade e trabalhar a qualidade dessa catequese, né? Tipo assim, o melhor catequista vai ser para esse tipo de caso, por exemplo. O melhor casal que eu tenho para orientar os casais de noivos vai ser colocado para isso, porque são lugares muito delicados para serem trabalhados, né? O problema é quando a gente coloca alguém que, tipo, que nem eu já vi, né? Catequista que reza o texto com os catequizando, não dá a catequese. Poxa, a gente não está fazendo o nosso trabalho, né? Então, isso compromete a evangelização. Eliane, boa noite a todos. Gostei muito do seu trabalho. Está sempre em comunhão com a minha igreja e com os irmãos, dando a continuidade à nossa missão. Sempre atendemos as necessidades das pessoas pastorais no bom atendimento. Os obstáculos sempre surgirão, as contribuições são essenciais para nós. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Padre Severino, nós temos catequese para adultos personalizada e sugerimos participar e avaliar o que realmente querem. No caminho vai se esclarecer. Exatamente. Às vezes a gente olha assim, mas eu vou, que nem esse padre da lá de Colatina, eu esqueci o nome dele, meu Deus. Ele disse assim, eu estou fazendo de 15 pessoas, né? Poxa, mas, se eu fizer um bom trabalho com 15 no ano, se 10 ficarem, eu tenho 10 pessoas engajadas. E às vezes tem lá 10 turmas de catequese que não fica um na igreja. Eu já tive paróquias que eu atendi que tinha lá 200 crismando e o grupo de jovens tinha 10 jovens. Tipo assim, como que uma paróquia que tem 200 crismando todo ano tem um grupo de 10 jovens, gente? Tipo, é surreal, entendeu? Quando, na verdade, tinha que ter um trabalho de catequese de crisma com os jovens, eles saírem da crisma direto para o grupo de jovens, ou ainda durante a crisma já participarem do grupo de jovens. Então, quanto mais a gente ter qualidade na ação pastoral, menos risco de nós perdermos as pessoas nós vamos ter. E por isso, inclusive, essas formações que a gente traz aqui no programa, no Oceano, elas vão muito de encontro a isso, né? Como que a gente pode melhorar os processos evangelizadores para trazer resultado evangelizador, tá certo? Gente, quero agradecer a participação de vocês. Avisos paroquiais, né? A gente sempre tem os avisos paroquiais aqui, então vamos trazer. Semana que vem temos formação. Eu não lembro o tema, se a Ana puder me lembrar, Ana, vê para mim. Outra coisa, a gente tem a Dominus University, que é a nossa plataforma de educação à distância, de formação pastoral. Eu vou colocar o link ali para vocês. E também Semana que vem, gente, sobre os aplicativo. A gente vai falar sobre a função dos aplicativos, né, na evangelização. Pronto, é um convidado, é o Ricardo, que vai estar falando, é um amigo meu que tem uma empresa que faz aplicativos para paróquia. Gente, essa aqui é a plataforma da Dominus, de formação. Então, tem vários cursos e aulas já disponíveis, algumas estarão em breve. A gente está gravando novas formações e todo mês entra formação nova. Você pode adquirir individualmente essas formações, ou você pode fazer a assinatura anual aqui, ó. Então, você faz a assinatura anual, você pode pagar aí no cartão de crédito, é R$ 347 por ano, ou seja, dá menos de R$ 30 por mês, e aí você vai tendo vários cursos, material didático, e-book, um monte de material que a gente disponibiliza para vocês. Tá? Então, você pode adquirir lá. Essas formações, elas têm uma característica diferente das formações do Programa no Oceano. No Programa no Oceano, a gente explora mais abrangente. Na plataforma, a gente ensina o passo a passo. Faça isso, faça aqui, a gente vai dando dicas de como fazer as coisas, tá? Então, a gente tem curso do dízimo já disponível, da Assembleia Paroquial também, para fazer projetos, você pode adquirir, tá ali no chat o link, e a Ana também manda sempre nos grupos lá para vocês, tá? Mês que vem nós temos a quinta semana da Pastoral do Dízimo, já estamos divulgando, acho que até muitos de vocês já fizeram as inscrições.
mas está ali, é gratuito, não paga nada, de graça, certo? E nós vamos ter 2 convidados e vai ser uma formação diferenciada. Uma semana diferente, porque ela vai ser toda ao vivo, a semana inteira, de segunda a sexta, às 8 horas da noite. E qual é a nossa dica? Que a paróquia, porque as 3 primeiras aulas vai ser o que vou dar. Essas 3 primeiras é específico para a pastoral do dízimo. Então, é para os agentes do dízimo. As 2 últimas, a nossa motivação é que você reúna na sua paróquia todos os agentes de pastoral para fazer a formação de quinta e sexta, todo mundo na paróquia. Por quê? Porque os temas não vão ser para a pastoral do dízimo. Nesta semana, da quinta edição, nessa edição, os 2 temas vão ser para todos os agentes. Um deles é sobre educação financeira, a importância deles no testemunho cristão, e o segundo é sobre a providência divina, como ela é importante também para a nossa vivência, né, dentro do dízimo e tudo mais. Então, uma dica é você divulgar na sua paróquia, falar com o seu padre, se você é o pároco aqui, você pode agendar no calendário paroquial como formação. Não diz que é uma dica para os agentes pastorais gerais, não diz que é do dízimo, certo? Você vai dizer, olha, nós vamos ter 2 formações, no do dia 18 ao dia 22, da 22 e 21. Dia 21 de julho, dia 22 de julho, uma sobre educação financeira e a outra sobre a providência divina, tem lá o tema. E aí você divulga, mas não diz que é do dízimo, certo? Porque, na verdade, a gente vai falar sobre a questão que do dízimo entra nessas 2 palestras, mas o foco é, de fato, promover a conscientização dos agentes, tá bom? Então, fica aí essa dica, esse evento. Na DL está ali o link da formação da Pastoral do Dízimo, está ali em cima, ó, conteúdo dominus.com, quinta semana da Pastoral do Dízimo, mas a gente vai mandar também no WhatsApp de vocês, para vocês lá o link. Se você não receber, você pode nos chamar, a gente manda para você, tem no nosso site também, tá bom? Gente, muito obrigado por estarem conosco, fiquei muito feliz. Na aula de hoje nós batemos o nosso recorde das semanas anteriores, mais de 50 pessoas participando. Vamos continuar divulgando o programa, fazendo com que essa sala se multiplique, que mais pessoas recebam a nossa formação, tá bom? Formações anteriores, para quem é novo aqui no programa, agora elas estão no nosso canal no YouTube. Digita lá no YouTube dominus.evangelização e você tem várias formações disponíveis lá, gratuitas para você assistir, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.